O acidente com material radioativo em Goiás. A Comissão Nacional... No penúltimo dia do mês, o que prometia ser uma tranquila primavera se transforma em pesadelo. Um dos momentos mais tristes da história do Brasil. O maior acidente radiológico do mundo aconteceu no Brasil. E hoje eu tô aqui para contar tudo sobre o Césio 137 para vocês. Olá, fofoqueiros! E aí, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas pelo atraso. Eu sei que era para esse vídeo ter saído na quinta-feira, mas eu tive alguns problemas pessoais e não consegui postar ele antes. Mas eu tô entregando material de alta qualidade para compensar esse período aí de atraso, tá bom? E eu já queria pedir para vocês deixarem o like, se inscrever no canal se ainda não são inscritos e compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, porque o tema desse vídeo é muito importante, principalmente para mim. Nós vamos falar sobre o acidente radiológico do Césio 137 que aconteceu aqui na minha cidade natal, em Goiânia. Então, bora lá pro vídeo de hoje. A Comissão Nacional de Energia Nuclear transferiu hoje 11 pessoas contaminadas pela radioatividade para o Hospital Geral do Inambes, em Goiânia. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer nesse vídeo é explicar para vocês o que é o Césio 137. Ele é um isótopo radioativo do elemento químico césio, e a sua alta radioatividade requer extremo cuidado na manipulação. Ele é amplamente utilizado em aplicações médicas, como radioterapia, raio-x e afins, e também na indústria em medidores de temperatura do solo e outras aplicações. O Césio 137 tem uma meia-vida aí de mais ou menos 30,17 anos, e ele é produzido pela fissão nuclear do urânio e é usado em uma variedade de aplicações, incluindo medicina, pesquisa e agricultura. Ele é encontrado naturalmente, né, na natureza, mas em quantidades muito pequenas. As maiores concentrações de Césio 137 na natureza são encontradas em solos e águas próximos a locais de testes nucleares. Ele também pode ser liberado no meio ambiente como resultado de acidentes nucleares, como o que aconteceu em Chernobyl no ano de 1986. A exposição ao Césio 137 pode causar uma variedade de problemas de saúde, incluindo câncer, doenças cardíacas e problemas de tireoide. Como eu falei, os efeitos da exposição do Césio 137 pode trazer vários problemas de saúde, como o câncer, problemas de tireoide e enfim. A radiação isolada por esse elemento pode causar danos celulares irreversíveis, daí onde vem o câncer, levando a problemas como queimaduras, náuseas, danos ao DNA e, em casos mais graves, aumentando a probabilidade do desenvolvimento de câncer. Os meus problemas de saúde, primeiro eu comecei me deu aquele quinturão no corpo, né? Tipo assim, uma coisa assim que a gente não sabe nem explicar, mas aí desencadeou a estresse, o sistema nervoso, a hipertensão. Falando sobre essa questão de o césio acabar causando câncer, né? A exposição ao césio acabar desenvolvendo câncer nas vítimas, por conta do que aconteceu aqui em Goiânia, que eu vou explicar para vocês agora o que aconteceu, mas por conta disso, hoje nós temos aqui em Goiânia um dos melhores hospitais de tratamento de câncer do país, que é o Hospital Araújo Jorge, e ele é do SUS, tá? O tratamento dele é do SUS. E eu queria nesse vídeo fazer um agradecimento muito especial para os médicos e enfermeiros do Hospital Araújo Jorge. Realmente, gente, o atendimento lá é diferenciado, o tratamento para câncer lá é de excelentíssima qualidade. E eu tô falando isso porque a minha avó lutou contra o câncer durante 6 anos e ela recebeu um tratamento de excelência lá no Hospital Araújo Jorge. Então eu queria aproveitar esse vídeo para deixar o meu agradecimento especial para a equipe médica e para os enfermeiros do Hospital Araújo Jorge aqui em Goiânia. Como um raio que cai sobre a cidade, a população descobre que uma ameaça se espalha pelas ruas. Em setembro de 1987, uma cápsula contendo Césio 137 foi deixada no hospital que era a antiga Santa Casa de Goiânia, que estava desativada. Ela foi deixada lá de forma irresponsável e foi encontrada acidentalmente por catadores de material recicláveis que não tinham a menor ideia do que se tratava. Então eles pegaram esse material lá e foi aí que o caos se instaurou aqui na cidade. O caso comoveu o país
e ficou conhecido como o maior acidente radioativo em área urbana do mundo. Como eu falei para vocês, esses catadores não tinham a menor ideia do que era aquele material. Então, eles pegaram essa cápsula que era de um aparelho de raio-x e levaram para uma espécie de ferro velho, e esse dono desse ferro velho conseguiu abrir a cápsula, e aí eles viram que lá dentro tinha esse pó, que era um pó que brilhava no escuro. Então eles ficaram muito encantados com aquilo, porque eles nunca tinham visto nada daquilo na vida. Então eles acharam aquele pó uma coisa incrível, assim. E aí levaram para casa, e eles tiveram contato, as esposas tiveram contato, os filhos tiveram contato com aquilo. Enfim, acabou que muita gente foi exposta ao Césio-137 e todas essas pessoas começaram a ter diversos problemas de saúde relacionados a isso. Hoje, é igual eu te falei, eu tenho problema de cabeça, esquecimento. Hoje eu não dirijo, vamos dizer, os meninos às vezes saem comigo, a gente não lembra, eu esqueço as coisas. Se você está conversando comigo aqui, daí um pouquinho eu já não lembro. As consequências da exposição ao Césio-137 aqui em Goiânia foram avassaladoras. A cidade entrou num verdadeiro caos. Era uma ameaça e um temor de infecção. As pessoas não sabiam do que estava, não tinham informação do que era o césio, problemas que ele poderiam causar. Então isso gerou muito pânico na cidade. E assim, fora o desafio de tratar as vítimas, porque a verdade é que nem o governo sabia muito bem como tratar essa questão, porque isso era uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Então, mesmo os profissionais que foram encaminhados para fazer o tratamento, para fazer a avaliação dessas pessoas, para ver se elas tinham sido contaminadas ou não, eles não sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, os riscos que eles estavam correndo. Então, nem as próprias vestes que eles estavam usando eram tão apropriadas assim. A quantidade de pessoas que foi exposta acabou sendo muito maior, porque muitas pessoas que não estavam contaminadas acabaram ficando contaminadas ao ir fazer o teste para verificar a contaminação, porque lá tinham pessoas que estavam contaminadas e assim, as filas para fazer esses testes eram enormes. Então, enfim, gente, tinha gente que só para ir passava de chinelo pelo local onde teve essa exposição ao césio, e aí os chinelos ficavam contaminados com essa radioatividade, e eles chegavam lá e tinham que deixar o chinelo lá e voltar para casa a pé, porque o chinelo estava contaminado, sabe? Então assim, nem os próprios profissionais do governo que estavam fazendo o tratamento ali, que estavam tentando resolver essa situação, eles não sabiam muito bem o que estava fazendo. Então foi um verdadeiro caos aqui em Goiânia, pânico instaurado e todo mundo com muito medo de estar contaminado, de ter tido algum contato com isso. Estas são as primeiras imagens dos pacientes. Eles estão em isolamento. Depois que o governo tomou todas as medidas possíveis e cabíveis para poder recolher todo o material contaminado pelo césio, esse material foi levado para a cidade de Abadia de Goiás, onde a gente tem esse depósito de lixo nuclear, lixo radioativo, né? Mas mesmo para levar esse material para lá foi um caos, porque o pessoal de Abadia de Goiás não queria esse material lá, mas eles fizeram uns buracos assim enormes e jogaram tudo lá, e os buracos são concretados, então não tem contato direto com a terra, é tudo muito concretado assim, para não passar radioatividade para a terra. E gente, só para vocês terem uma ideia, os caminhões que levaram esses materiais, tudo, o ônibus que estava contaminado, enfim, todas essas coisas, assim, a gente tá falando de coisas enormes, tá tudo enterrado lá, tá? Então assim, a gente tem literalmente caminhão, ônibus, um monte de coisa enorme, fora os barris com os objetos, os pertences das pessoas que estavam contaminadas. Tá tudo enterrado lá. Forma até um pequeno morro lá.
aonde tá tudo isso enterrado. Então, assim, tá enterrado e ainda assim sobe um pouco pra cima, porque realmente era muita coisa contaminada. Tudo o que teve contato com o que estava contaminado teve que ser enterrado ali. A cidade está traumatizada. Fazendo um comentário mais pessoal aqui sobre esse assunto, eu nasci 10 anos depois de tudo isso, depois que tudo aconteceu, mas o meu pai viveu esse momento de tensão e eu lembro de ele sempre me contar sobre o caos que foi, assim. Então, tudo que eu falei pra vocês sobre o quanto as pessoas não tinham ideia do que estava acontecendo, o próprio pessoal do governo não sabia muito bem o que estava fazendo. Tudo isso eu tô falando porque eu ouvi o meu pai contar também, e a gente vê fotos, vou colocar algumas fotos aqui pra vocês, que realmente mostra que nem o governo não estava tão preparado para isso. Eles mesmos não tinham ideia de que uma coisa desse tipo poderia acontecer. E talvez isso tenha feito com que tudo isso tenha sido ainda pior do que poderia ter sido, sabe? Foi um agravante. A desinformação foi um agravante para toda essa situação. O que houve, na verdade, foi uma operação de guerra. A CNEM teve um papel nisso, fez um trabalho, certo ponto, que podia ser feito. É importante a gente falar também sobre como esse acidente poderia ter sido evitado, né? Era uma coisa simples, era só o governo da época ter feito o descarte correto dos materiais do hospital. A Santa Casa estava desativada. Inclusive, gente, o local onde era a Santa Casa, só para vocês se situarem, foi onde eles encontraram essa cápsula de raio-x, é onde é hoje o Centro de Convenções de Goiânia. Tá? Então lá era a antiga Santa Casa e foi lá que eles encontraram esse material, e tudo isso poderia ter sido evitado se o governo tivesse feito o descarte correto dos materiais do hospital, em vez de simplesmente deixar as coisas ali como se nada fosse acontecer, né? Então, foi um descaso do próprio governo. Acaba que não tem como não culpar o governo por esse acidente ter acontecido. Que eu acho que nós foi muito importante para Goiânia, né? Estado de Goiás, Goiânia, onde que aconteceu. Nós fez parte, nós foi aquele soldado que foi para a guerra, através de nós que limpou a cidade, hoje essa cidade bonita. Esse, infelizmente, muito trágico acidente serviu de conscientização sobre fazer o descarte correto desse tipo de material hospitalar, sobre os perigos do contato e exposição a esse tipo de material. Mas eu fiquei sabendo há algum tempo, se você é de outro estado, por favor, confirma aqui, mas eu fiquei sabendo que fora do estado de Goiás, isso não é comentado. É o maior acidente radiológico do mundo. Aconteceu no nosso país e não é ensinado, não é comentado. As pessoas não ensinam isso na escola, não falam sobre esse assunto. E eu acho que é importantíssimo falar sobre isso, porque é uma história triste, uma história trágica, mas que tá aí pra gente aprender com ela, né? E aqui em Goiânia a gente tem consciência. Atualmente os goianos têm bastante consciência dos perigos do Césio 137. Então, eu acho que é uma coisa que tinha que ser mais abordada, principalmente nas escolas, nos livros de história. Falando agora sobre vítimas fatais do Césio, infelizmente a gente teve aqui em Goiânia 4 vítimas fatais, 4 pessoas que tiveram contato com o Césio e vieram a óbito por conta disso. Mas a mais triste de todas foi uma garotinha de 5 anos, chamada Leide das Neves. O pai dela foi quem abriu a cápsula
de césio e ele levou para casa porque ele achou aquilo fantástico, aquele pozinho que brilhava. E ele deu para ela brincar. E ela ficou brincando com esse pozinho. Depois ela foi jantar. E ela não lavou as mãos antes de comer. Então, ela acabou ingerindo. Césio 137. E isso ocasionou no óbito dela. Muito cedo, apenas 5 anos. E o pior é que isso meus pais contam, né? Eu não tenho como confirmar pra vocês com notícias, mas o que eu fiquei sabendo através dos meus pais, dos meus tios, da minha avó, é que com a ingestão, ela acabou... O corpo dela chegou num certo ponto em que ele parecia gelatina. Então, foi uma alteração nas moléculas, nas células dela, que fez com que o corpo dela ficasse nesse estado gelatinoso. Todas as vítimas foram enterradas no mesmo cemitério, aqui em Goiânia, e os túmulos, eles também são concretados, os próprios caixões são de concreto, para poder impedir que a radiação passe para o solo. E na época, o meu pai mesmo me conta que quando foi fazer esse enterro, os familiares que tinham parentes enterrados no cemitério fizeram um protesto na porta do cemitério, porque não queriam que as vítimas do césio, que as pessoas radioativas, né, fossem enterradas lá. Então, foi um caos, gente. Foi um verdadeiro caos. Quando eu saí do banho, a Lei estava com a mãozinha assim na mesa e a outra terminando de comer um ovo. E assim já corria aquele caldo preto, porque o ovo cozido tem uma aguinha, né? Aí ela com a mão suja do pó, aí escorreu aquele caldo, assim, um preto azulado. Bom, eu acho que é muito importante a gente falar sobre o césio, como eu comentei. É importante a gente ficar por dentro do que foi essa história, do que foi esse trágico acidente radiológico. Porque as pessoas ainda são muito desinformadas. Principalmente quem não é daqui, de Goiás. Comentando agora mais uma vez um comentário pessoal. Meu pai comenta que na época do acidente, até alguns anos depois, as pessoas de outros estados tinham muito preconceito com os goianos por conta do césio. Meu pai tinha uma torcida organizada do Goiás Esporte Clube, aqui em Goiânia, e por conta dessa torcida, ele viajava muito para outros estados. E ele conta que as torcidas organizadas dos outros times, dos outros estados, tinham várias músicas achincalhando os goianos, chamando os goianos de radioativos, falando que as pessoas de Goiânia são radioativas. Então a gente vê aí o tamanho do problema que a desinformação causa. As pessoas achavam que porque teve esse acidente aqui em Goiânia, os goianos, o povo goiano, era radioativo. Isso não é uma verdade, isso não é um fato. Mas as pessoas não foram bem informadas sobre isso. Então, por isso que eu resolvi trazer esse material para vocês. E também porque eu vi uma notícia no mês passado sobre cápsulas de césio que tinham sido encontradas em Minas Gerais. Que tinham sido roubadas, na verdade, né? Em Minas Gerais. E isso me fez pensar, mais uma vez, sobre a desinformação com relação a esse assunto. Porque se as pessoas estivessem mais bem informadas sobre o que foi o Césio 137 aqui em Goiânia, isso não teria acontecido. Mas, enfim.
Bom, é isso, pessoal. Mais uma vez um vídeo pesado aqui no canal. Ultimamente eu tenho trazido alguns conteúdos mais pesados. Prometo que eu vou trazer alguns conteúdos mais leves para variar. Mas eu achei muito importante trazer esse conteúdo. Eu gosto de trazer esses conteúdos mais informativos. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam também desse tipo de conteúdo. Se vocês querem mais conteúdo sobre esse tipo de assunto. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal, na divulgação do vídeo. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque compartilhar informação é muito importante. Então compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Divulga aí tudo que você sabe sobre o Césio 137. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!